Olá, olá, boa noite, boa noite, boa tarde para quem tá lá na costa oeste, boa noite para quem tá na costa leste. É hoje. Vamos ver quem tá entrando. Érica, tudo bem? Tem gente nova, muita gente nova. Olha, Praja, não sei se é Praja que fala, Almeida, Prajaela, não sei se é o nome todo. Safaria, Pati, Jane, Kelvin Melo. Nossa, muita gente nova. Bem-vindos. Olha, Caterine, desculpa. Todo mundo aqui pra saber dos apps. Vamos esperar todo mundo entrar, Gi. Tem gente que sempre fala comigo. Luciana, boa noite. Sempre fala comigo. Então eu conheço o rostinho, quando aparece a fotinha lá em cima, eu já sei com quem eu tô falando. Mas tem gente que não fala muito não. Aí eu já fico ali de olho. Rose também sempre tá participando, Verônica. Bom, não importa. Eu também sou daquelas que nem sempre eu pergunto, né? Até pessoas que eu gosto muito, que eu sigo, nem sempre eu pergunto, mas eu não deixo de sempre, né, consumir o conteúdo e também gostar, então não importa se você participa ou não, mas é lógico que eu adoro quando vocês participam, quando vocês fala pouco, né, linda? Não tem problema, faz parte. Cada um tem um perfil, né? É igual de aluno também. Eu nunca fui professora exatamente, agora com o projeto Ela, eu tô vivenciando mais esse lado professora, né? E eu vejo que tem aqueles alunos que eles não falam muito, de repente eles aparecem, olha, consegui não sei quantos clientes, não sei o que lá. E aí eu até me surpreendo. E aqueles que falam mais, você acaba participando e você sabe como é que vai ser a trajetória daquele aluno. Então é muito interessante essa parte. Só assiste isso aí. Mas tem que assistir e colocar em prática, que aí tudo bem. Eu fico tranquila. Então, enquanto o pessoal vai entrando, hoje a gente vai falar sobre os famosos apps, né? Os aplicativos e sites. Muita gente me pergunta diariamente quais são os apps, né, os aplicativos, os sites que eu posso usar. Eu não tenho social, eu tenho social, eu não sei mexer na internet, eu não tenho muito dinheiro para investir. Então hoje, deixa eu endireitar aqui esse celular. Pronto. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, né, na minha opinião, quais são os apps, os aplicativos e sites que estão bombando no momento, que na verdade que você vai conseguir criar perfis, tem vários níveis de dificuldade, tem vários níveis de alcance. Então hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de cada um desses e você vai ver qual se adequa mais ao seu caso ou qual pode ser mais coerente agora para a sua situação. Tanto a situação sua com relação à documentação, quanto a relação financeira, quanto a relação também de pique, né? Para você querer avançar na captação de cliente, tá? Então, vamos esperando o pessoal. Lembrando que essa live vai ficar gravada, tá? E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem recapitular o assunto, é só procurar no feed do Instagram que vai estar a live lá. E até para quem não conseguiu assistir, né? Porque tem gente da Califórnia que ainda tá muito cedo lá e as pessoas estão trabalhando, então elas não vão conseguir assistir. E aí a pessoa consegue assistir de novo pela gravação que vai ficar salva, né? Então, Carla, eu conheço, tá vendo? A fotinha do Instagram eu consigo reconhecer. Sandra também. Tem muita gente que eu consigo reconhecer. Jaqueline. Bom, então vamos lá, vamos começar com um assunto que não quer calar, né? Antes de começar a falar sobre os aplicativos, eu queria dar uma dica para vocês. Não adianta a gente querer
estar em todos os aplicativos ao mesmo tempo e não ter uma estrutura preparada para conseguir dar vazão àquela demanda. Então tem muita gente que está começando agora, por exemplo, e já quer ir para o aplicativo onde você gasta muito dinheiro, onde você não conhece como é que ele funciona. Então eu sempre aconselho a você começar com os aplicativos e sites gratuitos ou aqueles que são mais baratos e mais fáceis de mexer. Porque tem aplicativos que realmente são complicados, eles não são tão intuitivos na hora de você criar um cadastro, na hora de você pagar por um lead, né? O lead é o potencial cliente para você. Então tudo isso daí vai interferir em quais aplicativos e sites você vai usar agora, vai usar no momento. Quais são os coerentes para o seu momento, tá? Então eu vou dar aqui 5 aplicativos e sites diferentes que às vezes umas pessoas vão usar, vão achar ótimo, olha, esse daqui não precisa de social, não precisa investir muito e eu já posso fazer amanhã. Então isso tudo, né, vai contar para o que você deve usar agora, tá? Então, dada essa dica, vamos lá para os aplicativos. Eu fiz uma colinha ali no meu quadro, todo mundo sabe que eu tenho quadro branco, porque eu amo escrever, amo rabiscar, porque aí eu desenvolvo melhor. Então, o primeiro aplicativo, eu vou dar os prós e contra do aplicativo, tá? Aí vocês analisam se vocês entram mais nos prós do que nos contra. O primeiro aplicativo é o Yelp. O que é o Yelp? O Yelp, quem tiver dúvida de como se escreve, eu posso escrever no final, aqui nos comentários. Quando ficar a live salva, eu vou escrever cada nomezinho para ficar mais fácil, tá? O Yelp, ele foi criado para ser um site de recomendação. Então, as pessoas iam no Yelp e recomendavam restaurantes, serviços, qualquer tipo de serviço local que existia. E aí, o Yelp acabou se tornando maior do que isso. Hoje ele é uma rede de referência, tá? Que inclusive é usada para house cleaning. Então, quais são os prós do Yelp? O Yelp, você faz um cadastro gratuito, tá? E eles têm um alcance muito grande de pessoas, porque as pessoas vão lá para ver recomendações de serviços, né, de restaurantes, de estabelecimentos. Então, eles têm uma reputação muito boa, né, de referência para restaurante, para qualquer estabelecimento. Então, você para o house cleaning é uma boa vitrine do seu serviço, porque as pessoas colocam reviews reais, o que dá mais credibilidade para a plataforma e também para o seu serviço, que a gente sabe que existem várias maneiras de criar reviews falsos. Então as pessoas ao mesmo tempo acabam procurando jeitos de achar as opiniões verdadeiras e não só aquelas opiniões automáticas que qualquer um pode copiar e colar, tá? Então esses são os prós. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Não, foi isso mesmo. Então, esses são os prós. Cadastro gratuito, boa reputação e um alcance muito grande de pessoas, de público, de tráfego, né? Então, essas são os prós do Yelp. Agora os contra. Claro que tem contra, né? O contra é que dentro da plataforma, para você crescer, para você se propagar e para você se divulgar, você vai precisar de pagar, né? Existe um mecanismo, uma ferramenta que se chama o Yelp Ads, que você paga por clique, né? E esse clique tem um custo dependendo da sua região, né? Ele varia muito, pode variar de centavos até alguns dólares. Então ele vai variar de acordo com o seu setor e com a sua região. Então é assim, existe o cadastro gratuito, é ótimo porque você já entra na plataforma, mas se você quiser crescer lá, se você quiser ser divulgado, inclusive nas páginas do seu concorrente, aí você tem que pagar.
Então, você tem que tomar muito cuidado também para sempre limitar o gasto, né, em todas essas plataformas e sites e aplicativos. Você deve sempre configurar o seu limite de gasto, senão é uma fábrica de fazer dinheiro para eles. Então você sempre tem que colocar ali um limite, ou tem uns que tem os memberships, né, que você compra por mês. Isso tudo você tem que configurar para você não perder o dinheiro. E se informe de tudo que aquilo ali vai te trazer, porque senão você fica... Por exemplo, tem algumas plataformas que as pessoas não leem as regras, não sabem as regras e depois ficam: ah, mas o cliente nem entrou em contato comigo, nem me ligou e já me debitou. Sim, faz parte, algumas dessas regras já fazem parte das regras da plataforma. Então você tem que se adequar. Infelizmente está lá e você se adequa, e não ao contrário, tá? Eu não tô vendo as perguntas agora, mas só lembrando que no final eu vou dar um tempinho para vocês perguntarem, tirarem as dúvidas e aí a gente volta, tá bom? Então tá ok. Então o Yelp, a parte ruim do Yelp seria isso, que você, se quiser alavancar, se quiser aumentar a sua divulgação, você vai sim precisar gastar um pouquinho, tá? Agora o Yelp é uma plataforma bem conhecida, então eu acredito que vale a pena, principalmente no começo. Por quê? Porque não precisa ter empresa registrada, não precisa ter a insurance, que é o seguro, não precisa ter social security, então tudo isso vai ser um pró, né? No seu caso, se você não tem nenhuma dessas atribuições. Entendido? Eu perdi essa semana, depois eu vou ler esses comentários, mas não falem que perderam. Vocês só perderam se vocês não sabiam o que estavam fazendo, tá? Pode ter sido um investimento que ainda não retornou, mas é assim mesmo. Mas aí a gente volta com isso daí no final, tá bom? E agora a gente vai falar, deixa eu beber minha aguinha aqui. Beber minha aguinha. Pessoal entrando ainda. Então, agora a gente vai falar sobre o segundo aplicativo. Na verdade, não é um aplicativo, é uma ferramenta que se chama Google My Business. Em português é Google Meu Negócio. É uma ferramenta que o Google criou para divulgar os pequenos negócios, ou grandes também, mas principalmente os pequenos negócios, e colocá-los no Google, né? E isso é benéfico tanto para o pequeno negócio como também para o Google, que ele acaba sendo uma plataforma onde contém muitos dados e as pessoas onde as pessoas procuram, né, por produtos, por serviços. Então, quanto mais encorpado, quanto mais informada a plataforma for, melhor. Mais pessoas, mais gente vai ficar ali procurando pelo serviço. Então, o Google My Business é uma ferramenta, né, foi criada pelo Google para divulgar os pequenos negócios. Qual o pró do Google My Business? É que você consegue ali fazer uma mini página do seu serviço, do seu negócio, né? Você coloca o nome, coloca o site, pode colocar foto, pode receber comentários, receber reviews. Tudo isso vai ser uma maneira, quando a pessoa vai lá no Google buscar, né? Por exemplo, House Cleaning in Bothell, é uma cidade lá de Washington, House Cleaning in Bothell, ou o nome do teu negócio, ela quer saber se o teu negócio tem uma reputação boa, ela vai colocar o nome lá do seu serviço, do seu negócio no Google e vai aparecer o teu negócio. E se você permitir, você também consegue colocar no Google Maps. Então é muito bom, tem um alcance enorme, né? No Google não preciso falar, 95% das pessoas hoje procuram, o primeiro passo de procurar por um produto ou um serviço é no Google. Então tudo que leva, né, tudo que te leva lá do Google é muito importante, porque é ali que se concentra o maior tráfego de gente, inclusive, como eu já disse, para todas as plataformas, tá? Até se você for procurar, por exemplo, o Yelp, você vai no Google,
né? Dificilmente alguém clica o nome, digita o nome da plataforma qualquer ou qualquer site direto. Ah, você não sabe se é com 2 pontos, você não sabe se é .com.br, então você vai no Google, digita e aí sim que você vai para a página do serviço ou do produto. Então o Google é a plataforma, a maior plataforma de busca e você precisa estar lá, né? Para você ser visto. Quem não é visto não é lembrado, tá? Então deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. O cadastro é gratuito, o alcance é muito alto, porém agora vem o contra. O contra é que é uma forma passiva de captação. Você não vai colocar o seu perfil lá no Google My Business e amanhã vai começar a chover cliente. Não é assim. É uma coisa, é como se você colocasse um panfleto na igreja, na sua igreja, e acreditasse que amanhã alguém ia entrar em contato com você. Não. Você vai colocar lá e com o tempo, né, com o passar do tempo, com o maior tráfego de gente por ali, mais gente te vendo, a probabilidade é que venha alguém entrar em contato com você. Pode ser um volume, pode até te surpreender, pode ser pouco ou pode ser muito, mas a tendência é que vá aumentando, você vai ganhando mais credibilidade, mais reputação, mais reviews, e aí as pessoas vão começar a se atrair por aquele ali, o perfil do seu negócio. Então, o contra do Google My Business, na verdade, é só uma questão de tempo, né? Ele não é uma forma agressiva de captação de cliente. Entendido? Deixa eu ver. Bom, depois eu vou ler esses comentários, tá, gente? Depois repete esses comentários que eles são importantes. Então, essa é a parte contra do Google My Business, mas na minha opinião, todo mundo deveria ter o perfil do Google My Business. Antigamente, eles não permitiam que você criasse um perfil sem ter seu endereço exposto. Agora, eles já criaram um jeito de você criar o seu perfil, ter que confirmar seu endereço, ok? Porém, você tem a opção de escrever que você entrega o seu serviço ou que você oferece seu serviço online. Então, você não fica com seu endereço exposto ali, tá? Então, antes não era possível e realmente algumas pessoas ficavam com medo de ter a informação ali exposta, né? Ainda mais house cleaning, que a maioria não tem um escritório, então ia acabar, né, expondo o seu endereço residencial. Então agora eles dão essa opção, que é muito válida, tá? E é muito, lógico, que é muito bem-vinda pra gente. Então, entendido? Entendido. Então vamos lá, deixa eu ver minha aguinha. É muita coisa, gente, é muito difícil. Tem gente que tem certa dificuldade, né, falou aplicativo, falou site, a pessoa já trava, não consegue pensar, já fala que vai ser difícil para ela e já para por ali. Mas às vezes é muito mais fácil do que você imagina. Só que a gente tem um bloqueio, né, de tecnologia, principalmente para coisa nova. Tem gente que não renova o celular ou não troca para uma outra marca, né? Por exemplo, quem tem iPhone não quer ir para o outro, né? Para o Android, ou quem tem Android não quer ir para o iPhone, simplesmente pelo fato de não querer mudar aquela prática que a gente já tem. Então a mesma coisa vale para a tecnologia. Tem gente que tem esse bloqueio, mas você precisa ultrapassar isso, até porque o mundo hoje, ainda mais depois da pandemia, o mundo vai ser tecnológico, né? A gente vai precisar ir para o online, você vai precisar fazer seu site, você vai precisar ter perfis online, porque as pessoas estão lá, cada dia mais as pessoas estão online, não tem como fugir, tá? Então vamos lá agora para a terceira forma, né? Para a terceira aplicativo, ferramenta, ou eu falo plataforma que fica mais fácil, mais generalizado. Então o terceiro é o Google Ads. Por que eu coloquei aqui como se fosse uma forma quente? Porque como eu falei para vocês, o Google é a maior plataforma de busca do mundo, né?
95% das pessoas estão lá procurando o tempo todo, 24 horas. Não é igual uma rua que você monta uma barraquinha e fica esperando uma pessoa passar, outra pessoa passar. É como se você montasse uma barraquinha de bijuteria e 100 pessoas passassem a todo momento. Então, assim, é um tráfego, né? O palavreado se chama tráfego, é um tráfego muito constante. E que uma hora ou outra vai cair no seu funil, vai cair ali em frente à sua barraquinha. Então, você precisa estar no Google. Mesmo que com um investimento baixo, mesmo que apenas pelo Google My Business, você precisa estar no Google. Então, o Google Ads nada mais é, tudo que tiver Ads significa anúncio, tá? Tudo que eu falar aqui e falar Ads, né? Hoje toda a plataforma tem o Ads, significa anúncio. Então, o que é o Google Ads? São anúncios que te colocam, né, no Google. Você pesquisou lá, vamos dizer Amazon. A primeira coisa que vai aparecer no Google é o anúncio da Amazon. Não vai aparecer o site da Amazon, vai aparecer o anúncio da Amazon. Porque o Google te ranqueia, te joga lá para cima. Quem pagou vai para primeiro da fila. É mais ou menos assim que a banda toca. Me pagou, eu te coloco lá na frente da fila. Então o Google Ads ele foi criado justamente para isso. Se você está na segunda página do Google, você praticamente não é ninguém ainda do mundo, porque dificilmente alguém vai procurar na segunda, na terceira página do Google. Então o Google Ads foi criado justamente para te jogar lá em cima. É lógico que existem outras formas também de te jogar lá em cima, que ajudam o Google Ads a te ranquear nos primeiros lugares. Mas isso geralmente já está acoplado, né, se você fizer um anúncio bem feito, ele já vai acoplar no seu site e jogar lá para cima. Vou dar um exemplo. Tem um cliente, ele está procurando limpeza, move out, limpeza de mudança, né? Move out vou dar um exemplo, Tampa, na Flórida. Ele vai colocar lá, move out cleaning in Tampa. Tá. Quando ele der o Enter, vai aparecer todas as empresas que colocaram, né, que fazem esse serviço em Tampa. Mas as que pagaram o anúncio vão ser as primeiras a aparecerem, tá? Ah, Thelma, mas isso é muito difícil. Não é. É uma coisa básica. Você tem como sim ficar mais difícil. Você tem profissionais que são especialistas nisso, que realmente eles gostam de focar muito especificamente, mas a grande maioria, a grande maioria não, a maioria é fácil de fazer este anúncio, tá? Se você seguir o passo a passo, não é tão complicado como a gente pensa antes de aprender, tá? Então eu só quero deixar isso claro, porque às vezes você tá me ouvindo e tá falando assim, tá bom, é ótimo, todo mundo já sabe sobre o Google, mas isso daí que ela tá falando vai demorar anos para aprender, eu vou fazer tudo errado. Não é assim. Você consegue sim fazer um bom trabalho com o Google Ads sem ser especialista, sem querer ficar 2 horas no computador. Uma vez que você coloca a campanha para rodar, né, como é um site de house cleaning, não é um site que existe vários serviços, então como é um site de house cleaning, você tem um público muito específico para focar, né? Como eu disse, não sei quem participou do aulão, vai ter outro aulão inclusive no dia 8 de abril, você precisa ter o seu público ideal até para essas ocasiões, para essas situações. Por quê? Se você tá focando em cliente solteiro, que mora em Tampa, que não tem filhos, é inclusive isso que eu quero falar. Você pode focar exatamente nesse perfil. Cliente em Tampa, homem que não tem filhos, solteiros, que trabalha, que estudou na faculdade e tal. Tudo isso aí você consegue especificar bastante no Google Ads. Tem outro assunto também que eu não coloquei aqui porque para mim não é ainda
forte nos serviços, tá? Mas o Facebook Ads, que é o anúncio no Facebook, ele também, né, tem um intuito pode ter um intuito de captar, porém ele é mais para uma coisa de divulgação e não para realmente alguém que esteja precisando. Quando eu coloco no Google Move Out Cleaning em Tampa, eu quero o Move Out Cleaning. Se eu estou no Facebook, provavelmente eu não quero. Então, ou eu estou pesquisando, ou eu estou lá viajando. Não é uma rede social, né, que vise a venda de serviços, entendeu? Então, por isso que eu aconselho o Google Ads e não o Facebook Ads. Entendido? Entendido. E eu vou falar um pouquinho do contra, né? O contra é porque é um pouco mais avançado do que essas outras plataformas que eu estou falando, mas não é um bicho de 7 cabeças, só é um pouco avançado. E detalhe, é algo que se você aprender, você pode fazer para qualquer negócio. Qualquer negócio que você vá abrir. Tem um amigo que tem um carpet cleaning que também quer fazer isso. Uma vez que você aprendeu, você consegue utilizar. E aí, filha, você, como eu disse essa semana, quem aprende não depende. Então, uma vez que você aprendeu a fazer isso, você não vai depender de ninguém para começar a captar cliente, para perder um cliente, não tem importância. Eu sei fazer, eu sei ir lá e conseguir mais. Então, é bem importante que você entenda o porquê de aprender e não pagar para fazerem para você, tá? É claro que às vezes você precisa delegar, né? Que não dá tempo de aprender tudo. Tem coisas que realmente eu mesma tem várias coisas que eu delego porque eu demoraria muito tempo para aprender, porém eu quero estar ciente do que está acontecendo. Entendeu? Por mais que eu por exemplo, eu não entenda de programação, né, de programação de sites, essas coisas, eu sempre me interajo com a equipe, por exemplo, do America Digital Help, para ver o que está acontecendo, por que aquilo ali não está funcionando, por que o texto está desformatado. Tudo isso dali eu vou me interagindo com a equipe para eu saber onde eu estou pisando. E não deixar, não sei isso, deixa lá, deixa eles fazerem. Não, é preciso que você, por mais que não faça, que um dia você delegue essa função, você precisa saber onde você está pisando, entendeu? Para até quem manda precisa conhecer o serviço, o produto, senão você não sabe nem o que mandar. Aí a pessoa que vai fazer seu Google Ads, por exemplo, fala assim: e a senhora quer focar em qual cliente? E qual bairro? E qual zip code? E você tá lá viajando, não sabe nem por que ele tá perguntando isso. Então é importante também você saber por que aquilo ali está sendo perguntado, entendeu? Quanto mais específico for a sua clientela, a sua gama de clientes, mais você vai ter retorno. Claro que se você também especificar demais a sua clientela no começo, o volume vai ser muito baixo. E isso o Google Ads também mostra, né? Se você especificar demais, eu quero homens solteiros, que não tenham filhos, aí você vai diminuindo a sua amplitude de clientes. Mas em compensação, a probabilidade de chegar um cliente do seu perfil é muito grande. Entendido? Então eu botei o contra aqui, que é um pouco mais avançado, e também que você precisa, é muito recomendável que você tenha um website, porque através do website, quando a pessoa procura no Google, ela quer algo que mostre o seu profissionalismo. Então quando você coloca lá, imagina, você coloca Move Out Cleaning em Tampa, e aí aparece uma página toda estranha, ou te joga para um link que você nem sabe o que é. Naquela hora ali, o cliente já vai falar assim: opa, que negócio é esse aqui? Tem tantas opções, por que eu vou clicar nessa? Então ele vai fechar sua tela e vai procurar outra. Entenderam? Então essa é a parte, né? Os contras, que na verdade não é um contra, mas do Google Ads, é que você precisa do site justamente para o Google te levar o cliente para algum lugar. Senão fica uma coisa vaga. Eu estou ali fazendo propaganda e não levo o cliente para nenhum lugar. Você paga uma panfletagem, uma pessoa para dar panfletos na rua, e essa pessoa pega o cliente
e fica no meio da calçada assim, sem saber para onde levar o cliente. É mais ou menos isso. O Google Ads, se você paga pelo Google Ads para alguém captar o cliente ali para você, você tem que saber para onde você vai levar o cliente. E nesse caso é o website. Beleza? Beleza. Então até aqui tudo tranquilo? Dê um joinha aí para me dizer se está tudo tranquilo. Alguém tá saindo fumacinha aí da cabeça ou tá tudo bem? Eu sei que às vezes é chato aprender coisa nova. Tem dia que realmente, tem hora que realmente você fala, não, já vem com isso, não tem uma forma mais fácil de captar. Isso é fácil, esses são fáceis, confiem em mim, são fáceis. E agora a gente vai falar sobre o queridinho do momento, que é o Nextdoor, tá? Nextdoor. Ele é uma plataforma, um site que foi criado para atender a demanda local, principalmente de serviços, tá? Então, a ideia dele inicial era ser um Yelp, né, local, uma plataforma onde as pessoas, os vizinhos, todo mundo, a vizinhança em si, pudesse falar sobre os serviços, sobre o que estava, né, os eventos que estariam acontecendo. Então a ideia inicial do Nextdoor era essa. Mas como tudo, né, na vida, os negócios eles vão crescendo e vão se adaptando. Então o Nextdoor ele nasceu com esse intuito e acabou servindo trazendo muito benefício para o house cleaning. Por quê? Você cria um perfil, você faz o cadastro gratuito no Nextdoor, gratuito. Aí lembrando, pessoal, tem muita gente que fala assim, eu fiz o cadastro gratuito, mas tá estranho. É no Nextdoor Pro, P-R-O, Pro, de profissional. Se você fizer no Nextdoor normal, você vai entrar no cadastro de cliente. E aí, com certeza, você não vai entender nada da plataforma e não vai saber onde deve fazer nada, não vai saber onde colocar as suas informações. Então, lembre que é o Nextdoor, Nextdoor Pro, de profissional, professional, tá bom? E eu botei aqui por não ter muito spam, tudo isso daí vai melhorando a reputação da plataforma. Também os reviews costumam ser verdadeiros, então essas são isso que eu levei em consideração para considerar uma boa reputação para o site, né, e para o aplicativo. Ele tem aplicativo também. A grande maioria aqui que eu tô falando tem site e aplicativo, tá? Só para vocês saberem. Então vocês podem baixar aí no celular de vocês, que com certeza vai ter. Sim, acho que todos esses têm, então vocês podem baixar. Mas lembre que se tiver o normal e o Pro, vocês sempre têm que baixar o Pro, que é o nosso caso, tá bom? E o Nextdoor, ele tem um Pro, que ele tem um apelo comunitário. Então, geralmente, você está ali inserido na sua comunidade. Você está especificando ali que você trabalha naquela comunidade. Você tem que, inclusive, provar que você está naquela vizinhança. Então, ele é muito benéfico por causa disso. Principalmente em algumas cidades, por exemplo, na costa oeste, onde eu morava, o apelo para aquele negócio local, aquele small business local era muito grande, muito grande. Eu não sei na cidade de vocês se é assim, mas na costa oeste eles valorizavam muito a comida local, a cerveja local, o serviço, tudo isso daí eles levavam em consideração. Então essa é a boa parte, a parte mais significativa do Nextdoor, é porque ainda tem esse apelo muito comunitário, tá? E eu coloquei aqui que também tem o cadastro gratuito, então você pode fazer todo o seu cadastro, fica uma mini página lá
com as suas informações, foto, recomendações, perfil, site, telefone, tudo isso fica lá na sua mini página dentro da plataforma, tá? E ali você pode encaminhar seu perfil para as pessoas, ali você pode pedir recomendação, pedir review, isso tudo ali fica exposto para as outras pessoas também verem assim que, né, estiverem procurando por algum serviço. E o contra, assim como o Yelp, o Nextdoor, ele também tem anúncios dentro, tá? Eu acredito que hoje em dia quase zero as plataformas que não tentam vender algum tipo de coisa, porque as plataformas têm um custo e é um custo alto, e esse custo precisa ser bancado pelos queridinhos do momento, que são os leads, né? Se eu te gero um cliente, você precisa me devolver de alguma forma. Então, o Nextdoor não é diferente do Yelp. Você entrando na plataforma, para você alavancar suas vendas, alavancar, né, a divulgação do seu perfil, também vão ter os anúncios, tá? Então, é um cadastro gratuito. Tem muita gente que consegue cliente só com cadastro gratuito, tá? Recomendando, botando ali os reviews que você já tem, né? Pedindo para as pessoas recomendarem. Tem gente que consegue, eu tenho próprio aluno que consegue cliente só com cadastro gratuito, ok? Tudo bem, mas se você quiser alavancar, se você tiver muito no começo, tudo isso você pode sim pagar, né? Para você aumentar a divulgação do seu serviço. E geralmente, tanto o Nextdoor, Google Ads e Yelp, eles não têm um lead, né? O que a gente chama de lead é o valor daquele possível cliente. Eles não são caros, pode ser de centavos até alguns dólares, mas eles geralmente não são tão caros e cobram por clique. Então, se você tiver um clique ali no seu perfil, no seu link, já é um possível cliente, é um cliente muito quente, né? Como eu estava explicando também do Google Ads, quando a pessoa procura no Google House Cleaning em Tampa, ela clica no seu perfil e joga para o seu site, você já não tem concorrente. Ali no seu site, você já tem que convencer aquela pessoa que você é o serviço ideal para ela. Então, por isso a importância do site e não uma página qualquer. Entendido? Então, eu acho que eu falei isso. Tem as ofertas, né? No Nextdoor tem as ofertas e o anúncio dentro do aplicativo. Então, se você quiser alavancar, você pode contratar esse serviço, tá? Deixa eu ver, tá todo mundo quietinho. Todo mundo quietinho. Eu sou de Tampa. Depois eu vou ver todos esses comentários, essas dúvidas, tá? No final eu vou deixar um tempinho só para vocês tirarem essas dúvidas. E agora? A gente vai, vou até beber uma água. A gente vai para esse camarada aqui, que eu acho que a cada 10 perguntas, 4 são para ele. O Thumbtack. Para quem não sabe como se escreve, vou deixar aqui no comentário, porque realmente eles criaram um nome difícil para uma plataforma tão importante. Talvez eles não achavam que fosse ficar tão famosa, né? E engraçado que eu tava lendo a história do Thumbtack e a pessoa, ela criou o Thumbtack, foi dois amigos, na verdade. Eles criaram o Thumbtack porque eles estavam procurando pintores e pessoas para reformar a casa deles e não achavam. E aí, isso já tem mais de 11 anos. E aí eles criaram a plataforma com o intuito realmente de só ali distribuir, divulgar localmente e conseguir atrair os profissionais. E hoje o Thumbtack é uma das maiores plataformas de captação de clientes, né? Principalmente de house cleaning. Então é engraçado como a pessoa viu uma oportunidade, viu uma dificuldade e trouxe para benefício, né, próprio, e que hoje ajuda um monte de gente. Então o Thumbtack, os prós do Thumbtack é que eles têm um tráfego e uma história,
né? Eles têm um tempo de atividade muito grande. Muito grande. Eles estão, como eu disse, há mais de 11 anos no mercado, então eles sabem fazer, eles sabem captar e, né, também eles têm um tráfego muito grande de clientes, porque eles devem gastar muito com propaganda, com anúncios no Google, anúncios no site de busca. Eles conseguem hoje, além da fama deles, eles conseguem também bancar muito a questão do tráfego, né? Jogar cliente lá para dentro. Então, esse é um grande benefício do Thumbtack, é que realmente tem muito cliente lá dentro, que realmente é uma plataforma muito completa. Se você precisa de limpeza, tá lá. Se precisa de pintura, tá lá. Professor de inglês, jardinagem, tudo você encontra no Thumbtack. Então, é muito mais fácil, né, de um cliente procurar logo em um lugar só do que ficar procurando no Google, né? Então esse é o grande pró do Thumbtack, é o tráfego de gente que realmente existe, tá? E também que você pode filtrar o tipo de limpeza que você quer, você pode filtrar o tipo de cliente, você pode filtrar a milhagem, né? Qual é a distância que você vai querer que esse cliente esteja. Então você consegue especificar bastante, com cachorro, sem cachorro, casa grande, casa pequena. No começo é recomendável que você não detalhe muito, né? Porque fica mais difícil de você captar. Mas você tem essa possibilidade. Por exemplo, já tem um schedule. Não quero cliente com casa enorme, não quero, só quero apartamento pequeno, só vou mandar minha cotação para cliente de apartamento pequeno no centro da cidade. Você consegue fazer isso. Então você consegue detalhar bastante o tipo de cliente que você vai, que vão mostrar para você, né? E como é que funciona o Thumbtack? O Thumbtack é um intermédio entre o cliente, tá, e o seu serviço. Então ele está aqui no meio, ele vai chamar o cliente vai entrar na plataforma dele, vai preencher lá o que ele quer, se quer uma limpeza, um deep cleaning de 2 quartos, em quantas semanas, se o cliente tem que ter, se a empresa tem que ter seguro, essas coisas, ele consegue especificar bastante coisa. E aí você tá do outro lado, tá? Lutando aqui com os leões, para você conseguir convencer aquele cliente que você é o prestador de serviço ideal. Então, é uma concorrência, né? Depois eu vou falar dos contra, mas é assim que funciona o Thumbtack. Ele é um intermediário entre você e o cliente, tá? Quando eu comecei a captar pelo Thumbtack, ou seja, isso foi em 2017 mais ou menos, o Thumbtack era muito barato, o lead era, você pagava o quê? Nem $10 por cada crédito, e isso me dava direito a mandar uma cotação, então era bem barato. Hoje em dia eles estão muito caros, já vou começar a falar sobre os contra do Thumbtack. Realmente o lead está caro. Hoje pode variar de 20 até 70, 80, até muito mais, dependendo do tipo de limpeza. Então, cada vez que um cliente te responde, que é essa a regra deles, cada vez que o cliente te responde, você paga o valor daquele lead, daquele cliente, mesmo que você não feche a limpeza. O cliente pode te mandar só assim: Hi, how are you? Pronto, já debitou do seu cartão de crédito. É ruim? Acontece toda hora? Não. Mas pode acontecer. Eu mesma estou em algumas plataformas, não de house cleaning, para procurar outros serviços, e eu às vezes tiro dúvidas, porque o perfil da pessoa não me sanou as dúvidas. A proposta que ela me enviou não me sanou as dúvidas. Então o que eu vou fazer? Perguntar. E essa pergunta vai gerar um custo para o prestador. Então, essa parte de perfil, principalmente nessas plataformas como o Thumbtack, é muito importante para não gerar esses débitos à toa. Só para o cliente perguntar como é que está seu dia,
quanto é, pode vir amanhã ou está disponível semana que vem. Às vezes nem precisava ter mandado aquela mensagem. Ele nem está tão interessado, mas ele vai te debitar por ele já ter enviado, entendeu? Então, essa é a importância de você ter um perfil, uma estrutura de mensagens, né? Falando um pouquinho da sua empresa, respondendo possíveis mensagens, né? Possíveis perguntas e dúvidas do cliente. Essa é a vantagem de você perder um tempo e estruturar, fazer tudo ali direitinho para depois você não ser descontado no bolso. Entendido? Então, esse é um contra, né? Os leads caros, realmente estão caros. A forma de débito também, a forma de débito é essa. Se o contato responder, se o cliente responder para você, não importando se você vai fechar a limpeza ou não, você será debitado. E também alguns leads falsos. Uma observação. Eu não tenho provas que são leads falsos, porém, tudo leva a crer que não é o lead em si que seja falso, né? Não é aquela pessoa que seja falsa, mas aquilo ali é um tipo de marketing através de um e-mail, através de uma plataforma, para atrair mais prestadores de serviço. Então acaba sendo um lead falso, porque o prestador de serviço que não tem a malícia, né, que aquilo ali está sendo usado só para te captar, ele vai entrar e vai falar, nossa, tem muita gente precisando de house cleaning na minha cidade. E aí ele vai entrar, vai perder um dinheiro, porque ele não teve a malícia de entender que aquilo ali era só um e-mail de marketing para captar mais prestador de serviço, que é quem banca a plataforma. Entendido? Então, quando eu falo lead falso, é exatamente isso. É um e-mail, é um anúncio que eles usam. Eu estou cadastrada em várias plataformas ainda, eu faço testes e eu vejo que eles usam esse tipo de marketing, só que é um pouco injusto, porque você acaba, né, vai ter muita gente que acredita naquilo ali, que tem gente procurando por ele naquele momento e ele entra na plataforma e perde mais um dinheirão. Tá? Então, esse é um contra, né? Não só do Thumbtack, tem outras plataformas que fazem isso também. Isso é muito errado, porque ele confunde o prestador de serviço e acaba, né, o prestador achando que a plataforma é corrupta, é injusta e acaba desistindo daquilo dali. Mas até então ele já perdeu algumas dezenas aí de dólares, centenas de dólares. Entendido? Deixa eu ver aqui. Ui. Desceu. Tá. Depois eu vou ler esses comentários. Calma aí, já estamos acabando. E a parte contra, outra parte contra do Thumbtack é que é muita concorrência. Como eu disse, eu comecei em 2017, né, a captar pelo Thumbtack e o lead era mais barato e a concorrência, só 5 prestadores de serviço poderiam enviar a cotação. Hoje em dia, já está mais de 10. Então, a cada dia eles vão aumentando, né? Lógico, pior para o prestador e melhor para a plataforma. Eles vão aumentando a quantidade de prestadores que podem enviar a cotação, porque assim eles ganham mais, mas em compensação fica muito injusta a concorrência. Então, essa parte é negativa. E tem também uma notícia não muito legal, que é a parte do Social Security. Thumbtack às vezes permite com social, às vezes retira a necessidade do social. Hoje em dia, atualmente, eu já até publiquei um e-mail que eu tenho aqui deles, que eles falam que é agora só permitido com social. Então, tem gente aqui que fala, eu consegui fazer sem o social. Bom, aí eu não posso falar nada, mas a plataforma me disse que eles agora só estão aceitando prestadores com Social Security por causa do background check, que são os antecedentes criminais. É só por isso, não é por verificação de nada, de status imigratório, de nada. É só pela questão dos antecedentes criminais. Eles inclusive me falaram que estão tentando ver um jeito de verificar esses antecedentes através de outra forma, né, de outra maneira, mas até então não tive nenhuma novidade deles não. Então, essa é a parte contra que pode afastar, né, muita gente
dessa plataforma, coisa que as outras, Nextdoor, Google Ads, Google My Business e Yelp, não precisam. Entendido? Então, eu acho que eu falei os 5 aplicativos e sites que estão mais bombando para o house cleaning, principalmente. Não é nenhuma garantia que esses vão te trazer, claro, clientes, mas a probabilidade, se você tem um perfil em todos eles, ou em pelo menos 3, a probabilidade, né? Eu recebo mensagens todos os dias de gente captando clientes por esses meios. Então, esses são os aplicativos que estão bombando, principalmente esses gratuitos. Façam o perfil do seu negócio, façam bonitinho, com logo ou com uma foto da equipe, com antes e depois, com site. Se não tiver o site, coloca alguma referência ali da sua empresa, uma página, mas estejam nesses lugares, porque ali vocês vão captar cliente aos poucos e vão também dando mais divulgação, mais exposição do negócio de vocês. Combinado? Agora vamos lá para a parte legal, que é a parte de comentários e dúvidas. Alguma dúvida? Acho que ninguém tem dúvida. Acho que ninguém tem dúvida. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui que fica melhor. Só um minutinho. Vamos lá, perguntas. Eu não achei o Nextdoor Pro. Coloca no Google e digita Nextdoor Pro que vai aparecer sim. Se não achar, me manda uma mensagem que eu te mando depois, mas é fácil. Pode repetir as plataformas? Claro. Yelp, Google My Business, Google Ads, Nextdoor, Thumbtack. Anne, tem lá no Projeto Ela, todas, inclusive como fazer. Eu sei que tem gente que tá no Projeto Ela, mas como acaba tendo muito conteúdo, às vezes vem aqui no Instagram me perguntar, ou é um caminho mais curto para fazer, né? Que é uma explicação mais rápida. Então eu entendo, tá? Eu mesma faço isso. Mas tem tudo lá, se você tiver dúvida, tem tudo lá de como faz e todas essas plataformas e mais umas 20 aí. Então tá, fala sobre o Handy. Eu não botei o Handy aqui porque o Handy, na minha opinião, ele... como eu falo, ele mendigou muito a profissão de house cleaning. Eles já estão fazendo propaganda de $20 a primeira limpeza. Então, eles realmente conseguiram chegar no patamar onde eles não estão mais conseguindo prestadores de serviços bons e acabam também criando clientes ruins, né? Onde tem prestador ruim, vai ter o cliente ruim, vai ter o cliente barato. Então, eu não botei Handy entre os principais aqui, tá? Bom, para quem não achou o Nextdoor, me manda mensagem que depois eu envio. Mas procure no Google, vocês têm que aprender a procurar no Google. Fala sobre o Care. O Care, ele também tá bem barato. Aqui eu tive que especificar 5, porque no momento são as que mais estão bombando. O Care é legal, mas está precisando do Social Security e também as limpezas estão muito baixas, os valores estão muito baixos. Todos esses aplicativos que eles te dizem o quanto você deve cobrar, na minha opinião, é uma coisa para você começar se você não tem nada, aí você atira para todos os lados. Mas do contrário, para mim essas plataformas que eu falei agora são as melhores opções do momento. Deixa eu ver aqui. Letícia, tenho Tubelt, nunca ouvi falar. Olha, todos os dias alguém me vem mandar mensagem assim: você conhece o Bark? Você conhece tal plataforma? Você conhece tal plataforma? Craftjack, tudo isso. Tem várias. Só que hoje é tão fácil criar uma plataforma onde você crie ali uma barrinha de leads e encha
e-mails que não são verdadeiros, igual o do Thumbtack que eu estava explicando, é tão fácil que eu não confio nesses leads. Então, esses lugares que eu falei, essas plataformas, elas são confiáveis. Agora, esse tanto aí de plataforma que aparece falando que vai te dar cliente, tem que comer muito feijão ainda. Eles têm que provar muita coisa. Então, por isso que eu não vou dar minha opinião agora, tá? Sim, o Bark é a mesma coisa do Thumbtack, porém eles ainda têm que comer muito feijão para provar, né, a credibilidade, assim como o Thumbtack também está há anos no mercado. Mas eles estão sempre em análise por mim e se eu confiar realmente eu coloco tanto no Projeto Ela como divulgo aqui para vocês, mas eu ainda não confio em certas plataformas. Então vamos trabalhar com que já dá uma certa confiança. Sim, no Projeto Ela tem o passo a passo para cadastrar cada coisa, tem como você montar os perfis, as mensagens prontas, tudo isso, o que eu puder facilitar sempre, né, pro aluno, eu vou fazer. Então, é por isso que às vezes eu vou acrescentando tanto conteúdo no Ela que eu já não sei quanto tempo de curso eu tenho, ou quanto conteúdo, realmente está muito grande o conteúdo, porque são coisas que você vai precisando, né, no processo de construir uma empresa grande de house cleaning. Deixa eu ver aqui. Ana, obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver a hora. Estão quase acabando. Melhor forma de fazer propaganda está sendo o Facebook. Realmente. Você pode fazer uma página no Facebook, mas são coisas mais lentas, né? São coisas... Ou tem gente que cria a página e joga em outra página, em outro grupo. Realmente você pode fazer isso, mas são coisas mais lentas. E durante a pandemia deu uma freada. Então você pode utilizar esses métodos mais manuais, mas também você tem como divulgar, né? Expor seu negócio mais amplamente, que são dessas formas. Entrei no Nextdoor e vi uma amiga lá e nunca me disse desse site. Infelizmente tem disso, né? As pessoas acham que acharam o Oasis, o tesouro americano, e elas não divulgam. Nextdoor não me deu nenhum resultado. Acontece. Tem gente que realmente não teve resultado com o Nextdoor. Aí você tem que ter perfil lá ainda, né? Ainda assim você precisa ter o perfil lá. Faça o perfil nas outras formas de captação e depois você vê o que funciona melhor na sua região, melhor para você. Não quer dizer que você vai fazer perfil em tudo e que vai ter resultado em tudo. Depois de um tempo você vai vendo o que funciona melhor para o seu negócio, para a sua região. Como captar cliente no Rende? Uma vez eu não sei, pagou pelo meu serviço. Uma vez que eu não sei quanto, ficou estranho, Verônica. Mas o Rende, ele tem um serviço bem barato, tá? Para fazer serviço no Rende, eu prefiro fazer no Groupon. Porque pelo menos você não tem que antecipar nada e você consegue depois captar o cliente. Então tá no mesmo nível ali, tá? Tem que baixar o aplicativo do Thumbtack? Tem que baixar o aplicativo, mas eu aconselho você fazer o perfil pelo site mesmo no computador, porque são muitos detalhes que você pode fazer melhor, principalmente criar o perfil direitinho, a sua mensagem, tudo aquilo ali você visualiza melhor pelo computador. Como faço para me esconder no Thumbtack? Eu peguei 2 clientes. Você vai na configurações, tá? E você ali pode silenciar o seu perfil, ou pelo menos tira o cartão que ali você já não consegue. Eles não conseguem mais debitar, né, se você retirar, e aí você automaticamente não vai enviar mais as cotações. Vai, pessoal, vai ficar gravada, tá? A live vai ficar gravada, então vocês podem voltar aqui e visualizar tudo de novo, que é muito importante. A gente não absorve tudo de uma vez só. Então é isso. Eu vou finalizando aqui nossa live. Espero que tenha sido muito prática para vocês, porque não importa se eu tô falando aqui e vocês chegam em casa, né, vocês já devem estar em casa, mas
e não aplicam. Aí você fala, é difícil, vou desistir. Não, se tiver dúvida, coloca pra mim, eu tento responder o máximo de directs, de mensagens que vocês me enviam. Mas não deixe, é claro também que eu não tenho como fazer um tutorial de tudo aqui no Instagram. Mas não deixem de fazer por preguiça ou por, não quero fazer porque é muito difícil. Não façam isso, porque isso vai ditar o futuro de vocês no house cleaning. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença aqui. Agradeço todos os comentários, toda a participação e a gente se vê na próxima live. Um beijo. E uma boa noite para vocês também. Esqueci.